Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E neste vídeo, trazendo para vocês mais um episódio da série A Guia Resenha. Sim, vamos ter mais uma resenha de livros para a alegria de todos e felicidade geral de todos vocês aí. Pelo menos assim espero. Antes de partir para o tema do vídeo, devo lembrar a vocês que estou oferecendo tours a pé pela cidade do Rio de Janeiro e todos eles se encontram descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, me contactarem via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos passear e conhecer pessoalmente as maravilhas da Cidade Maravilhosa! Bora passear! E agora, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. Normalmente, os vídeos anteriores de resenha de livro, eu tenho falado sobre livros de leitura simples, que o texto não é muito formal, a linguagem não é muito rebuscada, mas neste caso aqui, ou melhor dizendo, neste livro aqui, a linguagem aqui é sim bastante rebuscada. Para aqueles que estão ainda começando a ler sobre história do Brasil ou sobre história de um modo geral e se depararem com o vocabulário desse livro, ele é bem erudito mesmo. Só para que vocês já estejam aí precavidos disso. Eu mesma achei, eu falei, caramba, mas nada que seja impossível. O máximo que pode acontecer é vocês terem que ler esse livro com um dicionário do lado. Ô Alfredo, onde vais tão lesto, circunspecto e asais atribulado? Bom, eu ia pro banheiro, mas agora eu vou ter que procurar um dicionário. E se for o caso, conselho aqui, aproveitem para cada palavra nova, escrevam ela à mão mesmo algumas vezes para que entre na cachola. Dica de vovô e vovó, basicamente, mas funciona. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o autor, que nesse caso é muito interessante e tem uma foto dele bem aqui, ó, na orelha do livro. É este cidadão aqui, Manuel de Oliveira Lima. Nasceu em Recife em 25 de dezembro de 1867, presentão de Natal para todos nós. E morreu em Washington em 24 de março de 1928. Então, vocês podem ver pelas datas de nascimento e de falecimento dele, que primeiramente é alguém que viveu a transição do Brasil Império para o Brasil República. Pelo menos no que diz respeito a isso, nós estamos tendo um relato aqui de alguém que viveu esse período. Não desmerecendo, é claro, o trabalho de pesquisa de guias como eu, ou até de historiadores. Agora, nada mais preciso do que o relato de um sobrevivente. É outra perspectiva, né? Uma coisa é você pesquisar sobre o tema, outra coisa é você ter vivido a época. Ele foi um escritor, crítico literário, diplomata, historiador e jornalista. E como diplomata, representou o Brasil em diversos países. Como se tudo isso não bastasse, ele foi professor de Direito Internacional na Universidade Católica da América, assim como professor visitante em nada menos que a Universidade de Harvard. Pessoa chique. Além disso, ele sempre foi apaixonado por livros, inclusive ele chegou a ter uma das maiores coleções de livros do Brasil, perdendo somente para a coleção de livros da Universidade de São Paulo e para a coleção da Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro, que por sinal eu já fiz um vídeo sobre isso nesse canal e vou deixar nos cards aqui em cima, é claro, para aqueles que quiserem ver. Não podia deixar de puxar a minha sardinha, né? E sobre o livro, em 1911, quando a proclamação da República ainda era algo recente, ele proferiu uma série de palestras na Universidade de Sorbonne, em Paris. Aí, dessas palestras, ele compilou
e escreveu esse livro aqui, que originalmente foi publicado na França sob o título de... Agora eu vou ter que ler na cara dura mesmo. Até agora eu estava só consultando, mas agora eu vou ter que ler mesmo. Formation historique de la nationalité brésilienne. Ou seja, esse livro, gente, é um livro de história do Brasil, também desenvolvido e pensado para francês entender história do Brasil. Isso é outra particularidade do livro. Então, em muitas partes do livro, ele chama a atenção para essa ligação que muitas vezes passa despercebida, inclusive nem eu parei para notar que houvesse tanta ligação assim até ler esse livro entre Brasil e França. Por falar nisso, já puxo o gancho para a citação direta do livro, que é justamente falando sobre isso. Aproximai estas datas das duas histórias. 1789, que recorda em nosso país a conspiração de Minas Gerais, 1830 e 1831, que assinalam em nosso país o advento do regime monárquico liberal por meio de uma transação com o espírito republicano, 1848, que revela em nosso país a última convulsão do espírito xenófobo de que o elemento português havia sido vítima, 1870, que assinala em nosso país a organização do Partido Republicano, vitorioso em 1889, graças à união com o elemento militar. Não são apenas simples coincidências, são os indícios da considerável influência e às vezes decisiva exercida pela vossa evolução sobre a nossa. São primeiramente as cobiças da França dos Valois que estimulam a proteção de nosso território apenas descoberto. Em seguida, a ambição sempre ativa da França dos Bourbons, constituindo um dos perigos que mantém vivo o instinto de defesa da metrópole portuguesa. E mais tarde, a primavera de vosso século filosófico por excelência, semeando em nosso país as ideias de liberdade que a Revolução Republicana, ajudada pela França, fez irromper. E, enfim, a França do século XIX, batalhadora apaixonada pelos progressos morais que acompanham e, por assim dizer, orientam o nosso desenvolvimento político e social. Então, aqui podemos ver apenas um dos muitos exemplos em que ele destaca essa ligação histórica entre Brasil e França. Já tinham parado para reparar nisso? O quanto que a França influenciou na nossa história? Se não fosse Napoleão Bonaparte tocar o terror na Europa, o Brasil jamais teria se desenvolvido. Pararam para pensar nisso? Porque se não fosse isso, Dom João VI ficaria lá na dele, nunca teria vindo aqui, logo nunca teria desenvolvido o Brasil culturalmente, não teríamos missões artísticas, nem francesa, nem muito menos austríaca, não teríamos Dom Pedro I proclamando a independência, não teríamos Dona Leopoldina aqui, portanto, sem José Bonifácio também talvez. Olha só o tanto que influenciou. E outro exemplo, até bem anedótico, é quando ele compara a Marquesa de Santos, a amante preferida aí de Dom Pedro I, que eu vou falar ainda sobre ela em vídeos futuros do canal, então aguardem, confiem. E ele fala sobre ela comparando ela com ninguém menos que Madame de Pompadour. Pera, Madame de Pompadour, Amanda, quem foi essa daí? Meu Deus do céu, nunca vi falar. Quem que foi essa? Então, pessoal, Madame de Pompadour foi a maîtresse en titre, ou seja, a amante principal, vulgarmente traduzindo, de ninguém menos que o rei Luís XV, que veio antes do rei Luís XVI, aquele que perdeu a cabeça na Revolução Francesa. Já Luís XV foi o antes dele, ou seja, antes da Revolução Francesa. E na França, gente, alguns podem achar isso ruim, revirar o estômago com isso e tal, mas na França era cobrado até que o rei tivesse amantes, múltiplas amantes, porque isso simbolizava a virilidade da nação. E, geralmente, dentre essas amantes,
Uma delas era escolhida como a amante principal, que estava acima das outras e somente abaixo da rainha. E no caso de Luís XV, a principal das principais dele foi essa, Madame de Pompadour. Mas ela não era muito aceita pela corte francesa por ela não ser da nobreza, que normalmente a amante principal, que era amplamente tolerada pela corte, por todo mundo, tinha que ser de origem nobre. E ela não era. E apesar de ela ser inteligentíssima, de uma perspicácia de oratória imensa, por isso que ela conquistou o rei, não só pelos atributos físicos, claro que foi um fator, mas também a personalidade, a inteligência, a sagacidade, isso também atraiu o rei. Outra coisa curiosa dessa mulher é que ela sempre soube que ela seria amante de um rei ou consorte de um rei ou alguma coisa assim, porque quando ela era pequena, disse, né, que ela foi por um parque de diversões aí com os pais, com a família, e nesses parques de diversões tinham ciganos que adivinhavam o futuro das pessoas, liam a mão, liam carta, liam bola de cristal, essas coisas, que por sinal eu já mencionei também no vídeo Rezando no Rio parte 2, que eu vou deixar o link aqui nos cards também. Mas então a cigana previu que ela seria rainha. E aí, desde então, a família e os amigos conhecidos que souberam disso começaram a apelidar ela de Renette, rainhazinha. Essa cigana que previu isso, errada não estava, porque rainha ela não foi, mas foi a principal amante do rei. E, inclusive, ela procurou ter boas relações com a rainha. A rainha mesma, ela já sabia que na França amante era uma coisa que tinha que ser tolerada mesmo, que não tinha outro jeito. Aliás, todas as rainhas da França sabiam disso, e Luís XVI era achincalhado pela corte justamente por não ter tido amante, mas a esposa do Luís XV, cuja amante principal era a Madame de Pompadour, ela mesma falou, se tem que haver uma amante, melhor que seja essa. Fechando esse mega parêntese e voltando para o livro, outra característica marcante desse livro é que esse livro aqui acaba com várias das narrativas históricas, falsas por sinal, que nós fomos ensinados. E aqui eu digo falsas com todas as letras, porque lembrando que aqui é o relato de alguém que viveu em especial a época transição entre o Brasil Império e o Brasil República. Então, pelo menos no que diz respeito a isso, ele tem propriedade para falar, né? Além, é claro, da competência como historiador, enfim, pesquisador, né, e etc. Até porque esse livro, ele não se trata apenas do Brasil Império e Brasil República. Ele discorre sobre a história inteira do Brasil, desde o descobrimento até pouco depois da proclamação da República. Lembrando que esse livro foi escrito em 1911. Então, claro que ele só poderia ir até aí, a não ser que outro autor, sei lá, continuasse. Algumas dessas várias narrativas que são quebradas nesse livro, portugueses, indígenas e os negros sempre foram inimigos mortais uns dos outros, que sempre estavam em conflito. Clássica narrativa de opressores versus oprimidos. Mentira! Vou até citar a página do livro que tem isso para aqueles que Você tá inventando! na página 61 e um pouco da página 62, ele menciona que na expulsão dos holandeses no século 17, portugueses, brasileiros de nascença, indígenas e negros se uniram para lutar contra os holandeses. E, aliás, essa não foi a primeira ocasião em que se uniram contra um inimigo comum. Eu mesma já mencionei uma outra ocasião disso, que diz respeito à própria história do Rio de Janeiro, que foi na fundação do Rio de Janeiro, em que os índios Tupi e os Temiminóis, junto com a Araribóia, se aliaram aos portugueses na expulsão dos franceses
enquanto que os Tupinambá se aliaram com os franceses. Para aqueles que não viram ainda, vou deixar aqui em cima o link do vídeo que eu falei sobre a fundação do Rio de Janeiro também. E próxima narrativa que é quebrada, a respeito dos bandeirantes. Nos últimos anos, entrou na modinha fazer o cancelamento, #cancelado, em relação aos bandeirantes. Ai, ai. Bom, nesse livro, na página 70, para ser mais específica, ele fala que os bandeirantes resgatavam corpos, salvavam aqueles que, se não salvassem, iriam ser prisioneiros de tribos inimigas e estar destinados aos festins canibalescos. Os índios não eram inocentinhos, não. Como, aliás, a narrativa do índio coitado também cansa de repetir. Várias tribos, não todas, é claro, praticavam canibalismo e vários foram vítimas disso. Um exemplo disso foi Hans Staden. E ainda existe também a narrativa que é quebrada por esse livro de que no tempo do Império todo branco era a favor da escravidão. Essa então, putz. Segundo ele, e isso nas páginas 209 e um pouco da 210, mesmo antes da abolição, as alforrias eram frequentes aqui no Brasil. E, por sinal, havia também várias formas de os negros comprarem a própria liberdade, que eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz para o Dia Internacional da Mulher. E também, além disso, eu falei sobre isso no vídeo Escravizando no Rio, que os dois eu vou deixar os links aqui, para aqueles que quiserem assistir. Então, pessoal, é isso deste livro. Está concluída mais uma resenha. No caso, o nome do livro é Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, de Oliveira Lima. E não se preocupem, o texto original foi em francês, mas este livro aqui é em bom e velho português, apesar de ter aí, como vocês puderam ver na citação, uma linguagem mais rebuscada. Mas, fora isso, está em bom e velho português. Dito isto, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!